Eu lhe apresento Adrian Carton de Weert, o soldado que lutou em 3 grandes guerras durante sua vida um tanto absurda. Mas digamos que isso é só o começo dessa maluca história de vida. Esse cara literalmente passou por tudo. Levou um tiro na cabeça, conseguiu sobreviver a 5 quedas de avião e até escapou de uma prisão italiana de segurança máxima. Então pegue seu capacete e suas botas de combate, enquanto desvendamos a louca história do soldado invencível que simplesmente não morria. Certo, e que melhor maneira de começar do que bem no início da vida insana de De Weert. Tudo começou lá em 1880, quando o pequeno Adrian nasceu em Bruxelas, na Bélgica. Filho de Leo Constant Ghislain Carton de Weert e Ernestine Wenzig, esse futuro soldado teve um começo tranquilo e nasceu numa vida de luxo. Ele passou a infância na Bélgica e na Inglaterra, e a vida parecia prometer tranquilidade. Mas, infelizmente para ele, os bons tempos não duraram muito. Quando Adrian tinha apenas 6 anos, sua mãe faleceu. Após a perda, o pai dele decidiu arrumar as malas e levou a família para o Cairo, no Egito. Leon era um advogado de sucesso, então não demorou muito para que sua carreira crescesse enquanto estava no Cairo. Mas, infelizmente, Adrian não teve tanta sorte. Ele vivia doente, e mesmo quando estava bem, sofria com a vida no Egito, mais tarde dizendo que era muito solitário para ser feliz. Isso mudaria quando Adrian fez 11 anos, pois seu pai o mandou para uma escola em Birmingham, na Inglaterra. No começo foi difícil para o garoto. A comida era ruim, a disciplina rígida, e ele sofria bullying constante apenas por ser um estrangeiro. Mas digamos que Adrian Carton de Weert não era uma criança comum. Enquanto outros desistiram, ele persistiu e conseguiu ganhar o respeito de todos os seus colegas com suas habilidades esportivas. Quando fez 17 anos, Adrian decidiu continuar com seus estudos, dessa vez frequentando a prestigiada Universidade de Oxford, já que seu pai queria que ele seguisse os mesmos passos, em uma carreira jurídica assim como ele. Mas apesar da esperança de seu pai, Adrian teve dificuldade em Oxford, reprovando nas matérias. Percebendo que a universidade não era para ele, sentiu um forte desejo de mudar radicalmente seu rumo. E quando eu digo radicalmente, eu quero dizer que a vida de aulas e livros não satisfazia ele. Ele tinha energia inquieta e uma grande sede por aventura. Digamos que Adrian queria perigo. Ele queria guerra. E, felizmente para Adrian, isso não demorou para acontecer. Em 1899, surgiram conflitos na África do Sul. Em outubro daquele ano, começou a Segunda Guerra dos Boeres. Esse conflito aconteceu entre o Império Britânico e as repúblicas sul-africanas. Eles aparentemente não queriam a influência britânica naquela região. Não que Adrian se importasse muito com os motivos da guerra. Naquele momento, eu soube que a guerra estava no meu sangue. Não sabia por que a guerra tinha começado, e não me importava em qual lado eu estava lutando. Se os britânicos não me quisessem, eu teria me oferecido para os Boeres. É isso mesmo, esse guerreiro sedento queria lutar tanto que não se importava em qual lado ele estava. Mesmo assim, o objetivo de chegar até os campos de batalha não seria tão simples e fácil. Bom, para começar, aquele pai que gostaria que o filho seguisse os seus passos e virasse advogado, ficou completamente furioso quando descobriu sobre os planos militares. Depois tinha o problema do alistamento. Para os britânicos, ele era inelegível. Adrian não era apenas muito jovem para se juntar ao exército britânico, mas ele era belga e não britânico. Mesmo assim, Adrian não se deixou abater e deu um jeito. Ele não iria desistir de seu sonho de entrar para a batalha tão fácil. E foi esse desespero que o forçou a se alistar no exército com uma falsa identidade e nome. Aparentemente, o recrutador britânico não olhou 2 vezes e apenas o enviou direto para a África do Sul. E em pouco tempo, a fantasia de guerra de Adrian virou realidade. Após completar um breve treinamento de combate lá na África, Adrian finalmente foi enviado à ação. Um certo dia, ele e outros soldados britânicos estavam tentando cruzar um rio quando, de repente, tudo virou um caos. Embora eles achassem que estavam agindo super discretamente, eles foram vistos, e então atacados por soldados boeres. Adrian levou 2 tiros, um no estômago e outro na virilha. Milagrosamente, ele sobreviveu e foi arrastado por colegas para um lugar seguro. Mas sobreviver teve um preço. Em pouco tempo depois de chegar no hospital, a identidade falsa que ele tinha foi descoberta. E pior, o mandaram de volta à Inglaterra para se recuperar, onde ele teria que enfrentar a raiva de seu pai, que seria informado sobre suas atividades.
Bom, pra sorte de Adrian, seu pai acabou reagindo com bastante simpatia, e quando se recuperou totalmente de seus ferimentos, ele até recebeu a inesperada bênção de seu pai para voltar à guerra na África. Então, em 1901, Adrian deixou Oxford de uma vez por todas, e marchou de volta para a batalha na África. Depois que ele se juntou à cavalaria, ele logo foi promovido a uma posição um pouco maior, a de cabo. Mas sua promoção não durou muito tempo. Apenas 24 horas depois, ele já tinha sido rebaixado, por ter ameaçado bater em um sargento. E por enquanto isso foi toda a ação que ele conseguiu. Durante os meses que se seguiram, Adrian simplesmente não viu ação de batalha alguma, pelo menos até o final da guerra, em maio de 1902. Assim que a guerra terminou, Adrian foi transferido para a Índia. Para o infortúnio de nosso jovem soldado, sua estadia foi na maior parte pacífica e entediante. Bom, exceto por um pequeno passatempo meio maluco. Devirt gostava de se manter entretido caçando javalis. Caso você esteja se perguntando, onde cavaleiros perseguiam porcos selvagens com suas lanças. Certa vez, ele acabou se animando demais em uma de suas caçadas e caiu do cavalo, quebrando várias de suas costelas e torcendo o tornozelo também. Até em tempos de paz, esse cara vivia perigosamente. Em 1904, Adrian foi enviado mais uma vez à África do Sul. Mas dessa vez, com a guerra encerrada, não havia nenhum tipo de combate ou luta à vista. E conforme os anos iam passando, novas guerras pareciam estar bem distantes. No entanto, isso não quer dizer que ele estava totalmente insatisfeito. Em 1907, após 8 anos servindo o exército britânico, o soldado nascido na Bélgica foi naturalizado como um cidadão britânico. Um ano depois, ele se casou com uma condessa austríaca, chamada Friederike Maria Caroline Henriette Rosa Sabina Franziska Fugger von Babenhausen. Bem fácil de dizer, não é? Felizmente para Adrian, essa vida de tranquilidade logo teria um fim abrupto, pois em 1914 começou a Primeira Guerra Mundial. Como resultado, milhares e milhares de soldados britânicos foram enviados para lutar nas trincheiras na França e na Bélgica. Você pode presumir que Adrian estaria bem no meio da ação, mas não. Ele foi enviado para o outro lado do mundo, em Somaliland, conhecido hoje em dia como Somália, para enfrentar um exército guerrilheiro liderado por um temido governante conhecido como Louco Mula. Não que Adrian tivesse com medo ou algo assim. Desde que houvesse armas e uma boa luta, ele estaria lá. Adrian foi designado a um esquadrão do Corpo de Camelos de Somaliland. Ele literalmente entrou em batalha num camelo. Sua unidade tinha a missão de invadir um forte inimigo localizado nas montanhas. E sem dúvida alguma, Adrian simplesmente cavalgou à frente, mas logo ele acabou sendo parado. O forte era bem defendido, e durante sua investida, Adrian foi baleado pelo inimigo. Ele tomou um tiro bem no olho, mas por incrível que pareça, ele apenas continuou seguindo, com muita empolgação. Mas logo em seguida, um outro tiro acertou seu cotovelo e quebrou o osso. Mas isso não foi o suficiente para parar Adrian. Foi quando o terceiro tiro o atingiu, dessa vez atravessando sua orelha, rasgando ela bem no meio. Ai! Após receber cuidados de um médico, Adrian, agora todo enfaixado, sangrando e mal conseguindo enxergar direito, fez ainda mais uma investida. E você deve imaginar para onde isso está indo, né? Uma bala que ricocheteou lhe acertou justamente no mesmo olho que já estava machucado. E logo em seguida, as forças britânicas recuaram. Você pode achar que ele ficou desanimado depois de receber tantos ferimentos, mas você estaria se esquecendo de que tipo de soldado ele realmente era. Eventualmente, em suas memórias, ele escreveu: "Foi tudo uma diversão eletrizante." Quem imaginaria que levar tiros no cotovelo, orelha e olho poderia ser divertido? Mas apesar da diversão, ele estava muito ferido e foi enviado de volta para a Inglaterra. E lá, em vez de descansar, ele queria retornar direto para o combate. Só que dessa vez ele queria ir para a Guerra Mundial. A comissão médica do exército acabou concordando com uma condição. Para evitar o embaraço de enviar um soldado meio cego para o combate, eles exigiram que Adrian usasse um olho de vidro. Desesperado para voltar à ação, Adrian aceitou na hora. Mas o olho de vidro não durou muito. Durante uma viagem de táxi em Londres, Adrian achou a prótese tão incômoda que simplesmente a arrancou do rosto e jogou pela janela. Sem o olho de vidro, Adrian adotou o icônico tapa-olho preto, que iria marcar a sua imagem de destemido e muito corajoso. Então, em fevereiro de 1915, Adrian finalmente conseguiu entrar de vez na ação da Primeira Guerra Mundial. Naquele mês, ele embarcou para ir direto para o norte da França.
ansioso para se jogar na batalha. Assim que chegou, ele se juntou ao 4º Regimento de Dragões Reais Irlandeses, um regimento que estava estacionado na frente ocidental. Seu primeiro grande envolvimento veio apenas 2 meses depois, na Segunda Batalha de Ypres. Ao marchar para reforçar uma unidade de infantaria, seu regimento foi atingido por intenso fogo de artilharia alemã. Uma combinação de estilhaços e fragmentos de seu relógio de pulso simplesmente destruíram por completo a sua mão esquerda. Parece que em toda a batalha que entrava, Adrian acabava ferido. E essa lesão em particular foi tão feia, e eu aviso, e isso é forte, que restou apenas uma parte da sua palma, junto com 2 dedos meio pendurados. E como se isso já não fosse grotesco, um médico de campo simplesmente se recusou a amputar os dedos. Então, o que esse louco fez? Ele decidiu arrancar os próprios dedos, sentindo absolutamente dor nenhuma em suas palavras. Com uma lesão tão grave como essa, Adrian poderia facilmente ter pedido para voltar para o Reino Unido, onde poderia ter levado uma vida bem tranquila, longe da guerra e de qualquer problema. Mas Adrian estava só começando. Esse cara tinha que usar guerra como nome do meio, com certeza. Em dezembro de 1915, sua mão esquerda foi totalmente amputada. Por incrível que pareça, esse lutador feroz saiu do hospital 3 semanas depois, na esperança de voltar à França o mais rápido possível. E foi justamente isso que ele fez. Só que dessa vez participando da Batalha de Somme. Apesar de ter apenas um olho e um braço, Adrian causava terror absoluto em seus inimigos, e ao mesmo tempo inspirava todos os seus colegas. Alguns soldados contaram que ele arrancava pinos de granadas com os dentes, antes de jogá-las com toda a força com sua única mão restante. Cara, nem o Exterminador do Futuro seria tão intimidador assim. Mas esse cara não era apenas durão, é claro que não. Ele também era extremamente habilidoso e valente. Durante um ataque ao vilarejo ocupado de La Boisselle, 3 comandantes de unidades diferentes foram rapidamente mortos. Com a derrota iminente, Adrian tomou o comando de não uma, não 2, mas de todas as 3 unidades. Sem acesso algum a nenhum tipo de rádio ou telefone ou qualquer meio de comunicação, Adrian decidiu que ele mesmo seria o mensageiro, correndo para lá e para cá entre as 3 unidades, enviando suas ordens, literalmente desviando de balas e explosões no meio de uma batalha sangrenta. De forma inacreditável, Adrian e seus homens conseguiram repelir todos os alemães. E por esse ato de coragem, ele recebeu a Cruz Vitória, a maior condecoração do exército britânico. Sem surpresa alguma, Adrian não tinha se cansado ainda da emoção da guerra, e depois de seu heroísmo em La Boisselle, Deviart continuou batalhando com todas as suas forças e garra, até mais uma vez conseguir escapar por pouco de mais uma morte. Nessa ocasião, ele estava em uma luta em Delville Wood, e acabou tomando uma bala bem na nuca de um atirador inimigo. Como um franco atirador passou pelas linhas britânicas, ninguém sabe, mas era para esse tiro ter sido fatal. Bom, fatal para os meros mortais, é claro. Não para o nosso incrível Adrian. A bala simplesmente não atingiu o cérebro e nem sua coluna. E Adrian tratou isso como se fosse apenas um arranhão qualquer. E quando a guerra terminou, em 1918, o corpo de Adrian estava coberto de ferimentos e estilhaços. Após escapar milagrosamente em Delville Wood, ele ainda foi baleado mais uma vez no tornozelo, no quadril, perna e orelha. Sem sombra de dúvidas, os inimigos dele deviam achar que ele era imortal. E como se sua fama já não fosse feroz o suficiente, ele ainda comentou: "Francamente, eu adorei a guerra. Cara, nada abalava esse homem mesmo?" Para a maioria dos soldados, o fim da Primeira Guerra foi imensamente comemorado. Finalmente, depois de 4 longos anos nas trincheiras, se esquivando de balas e lutando pela sobrevivência, finalmente todos podiam voltar para casa. Mas para Adrian, o fim da guerra foi, digamos, uma maldição. Tempo de paz significava que não haveria nenhum tipo de batalha empolgante, mas felizmente para ele, depois da Primeira Guerra Mundial, ainda havia muitos conflitos acontecendo pela Europa. E adivinha só! Em 1919, Adrian estava de volta em seu posto, depois de ser designado para a Polônia como um conselheiro militar. Durante os 2 anos seguintes, o país lutou contra a Rússia Soviética, a Tchecoslováquia, Ucrânia e a Lituânia. E sem dúvida, Adrian deveria estar como uma criança em loja de doces. E no mesmo ano em que ele chegou, sua sequência lendária de sobrevivência a grandes batalhas continuou. Ele sobreviveu não a uma, mas a 2 quedas de avião. E digamos que os problemas dele com transportes não pararam por aí. Em 1920, ele já estava chegando perto da linha de frente, quando a guerra contra a Rússia se intensificou. Um dia, enquanto viajava num trem de observação,
Sua unidade foi atacada por um grupo inimigo de cavalaria, que estava tentando sequestrar o trem. Adrian, com sua única mão, começou a disparar seu revólver, tentando repelir o ataque. No meio do caos, ele caiu do trem em movimento, mas rapidamente conseguiu pular de volta, sem parar de atirar um segundo, até que seu trem conseguisse fugir do ataque. James Bond que se cuide. Após a vitória na Polônia, Adrian decidiu que já bastava de ação, pelo menos durante essa vida, e se aposentou do exército em 1923, aos 43 anos de idade. Durante os 16 anos seguintes, ele viveu com muito luxo, numa propriedade no leste da Polônia. Mas o destino tinha outros planos, e paz nunca foi algo que Adrian gostasse muito. Em 1939, a tempestade de uma grande batalha se formou de novo. Dessa vez, era a Segunda Guerra Mundial. E sem hesitar um segundo, Adrian pegou seu bom e velho uniforme militar e decidiu voltar direto para o campo de batalha mais uma vez. Usando um passaporte falso, ele voltou para o Reino Unido e se alistou mais uma vez. A essa altura, ele já estava com 59 anos, com apenas um olho e uma única mão. Não que isso tenha desanimado ele de forma alguma. Ele teve seu primeiro gostinho de combate na invasão alemã da Noruega. Como missão, ele tinha que liderar as forças aliadas para tomar Trondheim e deter os alemães. Para isso, ele foi levado de hidroavião. No entanto, a aeronave teve que fazer um pouso após um ataque de um caça alemão. E sem surpresa alguma, é claro que nosso grande Adrian se recusou a usar o bote inflável, achando que assim seria um alvo fácil. Em vez disso, ele apenas esperou nos destroços até que o inimigo ficasse sem munição e fosse embora. Apesar do começo complicado, sob sua liderança, as tropas conseguiram atravessar as montanhas e alcançaram Trondheim. E eu esqueci de comentar que ele conseguiu fazer tudo isso sendo atacado por bombardeiros aéreos, ataques navais e tendo confrontos com tropas de esqui alemãs. Logo ficou bem claro que a campanha norueguesa era um total desastre. No entanto, com pura coragem e determinação, Adrian e seus soldados conseguiram resistir até que a marinha chegasse para evacuá-los. Adrian conseguiu voltar à Inglaterra em seu 60º aniversário. Como você pode imaginar, o desejo de aniversário de nosso soldado era voltar à guerra. E isso se realizou em abril de 1941, quando a Iugoslávia, temendo uma invasão alemã, pediu ajuda aos britânicos. E adivinha só, Adrian foi nomeado como o chefe da missão militar britânica. Era a missão dele negociar com o governo iugoslavo e coordenar todo o apoio aliado. No entanto, Adrian nunca chegou ao seu destino. Depois que o avião que ele estava a bordo abasteceu em Malta, ele conseguiu sobreviver a mais uma queda. Mas dessa vez não foi pelo inimigo. Em vez disso, os dois motores acabaram falhando e a aeronave simplesmente despencou no mar Mediterrâneo. Antes que o avião atingisse a água logo abaixo, Adrian perdeu a consciência. Mas, felizmente, a água fria acordou ele rapidinho. E melhor ainda, o avião tinha caído a apenas 1 quilômetro da costa. Então, ele juntou todas as forças que ainda lhe restavam e nadou. E como se tudo isso já não fosse impressionante o bastante, ele conseguiu nadar arrastando um camarada ferido junto com ele. E não esqueça, ele fez isso com mais de 60 anos, com apenas uma mão e um olho. Apesar do esforço hercúleo, a alegria dele acabou assim que chegaram na costa. Ele havia chegado na costa controlada pelos italianos, na Líbia, que era inimigo dos aliados. E em poucos instantes ele foi capturado. Adrian foi levado para uma prisão de alta segurança, ao castelo de Vintigliata, em Florença, na Itália, onde virou prisioneiro, junto com outros 12 oficiais seniores. Essencialmente era uma casa de repouso para ele. Bom, repouso com grades, guardas e um grande muro de pedra. Mas pouco depois, Adrian e outros presos ficaram bem inquietos e começaram a planejar a fuga do castelo Vintigliata. A partir de setembro de 1942, 6 prisioneiros, incluindo Adrian, começaram a escavar túneis por turnos de 4 horas diárias cada um. O trabalho era muito chato e cansativo, principalmente com uma mão só, mas eles conseguiram passar despercebidos. Finalmente, 6 meses depois, o túnel de 18 metros estava pronto. E na noite de 29 de março de 1943, os homens conseguiram escapar, literalmente se rastejando por debaixo do castelo. Por algum milagre do destino, os 6 homens fugiram. Isso é que é uma grande fuga. O plano era fugir para o mais longe possível do castelo e evitar detecção disfarçados de camponeses italianos. Na teoria parece bem interessante, mas na prática é difícil imaginar um idoso pálido de tapa-olho, amputado e sem falar italiano se disfarçando muito bem.
E para ser justo, Adrian ainda conseguiu ficar 8 dias inteiros foragido, até ser encontrado a uns 80 quilômetros ao norte do Castelo Vintiglia. E eu acho surpreendente que ele tenha conseguido durar 8 dias. Embora Adrian tenha sido rapidamente levado de volta para a prisão, a liberdade veio logo depois. Em julho de 1943, os italianos estavam negociando rendição com os aliados. Então eles decidiram tirar Adrian da prisão para ajudá-los. Ele foi secretamente e rapidamente levado para Lisboa, com o general Zanussi, onde o acordo foi feito. A Itália havia se rendido, e De Weert estava livre para retornar à Inglaterra. Mas não haveria descanso para o velho Adrian. Apenas um mês após o seu retorno, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill o enviou à China em uma grande missão diplomática, para melhorar as relações entre os países. Por algum motivo estranho, o avião de Adrian não caiu nessa viagem em particular. E ainda mais estranho, comparado às suas façanhas anteriores, seu tempo na China foi relativamente tranquilo. Embora não tivesse levado um tiro na cabeça ou arrastando companheiros feridos através do mar Mediterrâneo, Adrian apenas seguiu, demonstrando sua notória e tradicional e perigosíssima coragem. Por exemplo, durante um jantar formal, Mao Zedong, o líder do Partido Comunista Chinês e futuro governante da República Popular da China, fazia um discurso bem longo. E Adrian, sem pensar 2 vezes, apenas o interrompeu, criticando as operações militares da China contra o Japão. Não foi a coisa mais sensata a se dizer ao homem mais poderoso do país, né? Mao ficou sem reação e em silêncio, até cair na risada. Pois é, digamos que isso poderia ter terminado bem diferente para o nosso Adrian Bocadura. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou. E depois de ficar na China por mais 2 anos, sobrevivendo a mais uma queda de avião nesse tempo, Adrian Carton De Weert finalmente decidiu pendurar o uniforme de combate de uma vez. Com a idade gloriosa de 66 anos, com um olho e uma mão, nosso veterano de guerra finalmente se aposentou. Mas mesmo depois de se afastar como soldado, Adrian não conseguiu evitar em se meter em mais uma situação inesperada. No seu caminho de volta para a Inglaterra, ele visitou um amigo que vivia na vizinha Birmânia. E ao descer uma escada, Adrian escorregou. Caiu degraus abaixo, quebrou várias vértebras. E com isso, perdeu totalmente sua consciência. Mas nem tudo foi má notícia. Os médicos que trataram sua coluna também encontraram e conseguiram remover grandes fragmentos de estilhaços que ele havia acumulado pelas suas muitas feridas. Nossa, esse cara era feito de metal, em todos os sentidos. Após se recuperar, Adrian voltou para sua casa e se estabeleceu em uma grande propriedade com sua segunda esposa, Joan Sutherland, em Cork, na Irlanda. Ele passou os anos seguintes escrevendo suas memórias, caçando, pescando e garantindo que sua impressionante coleção de medalhas estivesse sempre brilhante. Embora de alguma forma ele tenha escapado da morte a vida inteira. O fim de Adrian finalmente chegou no ano de 1963. Aos 83 anos, em sua casa na Irlanda. O soldado pode ter partido, mas não há dúvida de que seu legado continua vivo mais de 60 anos após sua morte. Seja avançando em batalhas sem pensar 2 vezes, sobrevivendo a tiros em seu olho, orelha, mão, estômago, virilha e cabeça, ou até escapando de uma prisão italiana de altíssima segurança, a história de vida de Adrian mostra que com determinação, coragem e uma pitadinha de loucura, absolutamente tudo é possível. E assim termina a nossa insana história de Adrian Carton De Weert. Mas e aí, qual parte da vida desse soldado invencível você achou a mais inacreditável? Diz aqui nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!